Fala, Nick, aqui novamente, mais um vídeo. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, seguinte, hoje vai ser um vídeo em resposta a um conhecido aqui que é o Paulo Cerqueira. Eu já respondi o Paulo lá no início, cara, faz um tempão, ele é ateu. Ele é ateu. Aí ele ficou putinho com outro vídeo que eu fiz. Aí ele veio responder de novo, mas parece que ele não viu o primeiro vídeo porque eu já tinha respondido basicamente essas respostas que ele acabou fazendo aqui. E eu acho legal trazer alguns pontos aqui. Eu vou ler primeiro os dois comentários. Ele fez 2 comentários, tá? E depois eu faço uma ressalva. Foi num vídeo que eu fiz que... E se você só tiver uma vida? Tá? Aí ele fala assim... Se a casualidade, ou seja, o acaso não existe, então tem que haver um ordenamento inteligente que antes coordena a existência das coisas. Se essa coordenação inteligente existir, obrigatoriamente tudo tem que ser perfeito. O problema é que a perfeição não existe, nada é perfeito. Se a perfeição não existe, então não existe um criador inteligente das coisas. Um Deus perfeito não criaria o imperfeito. E a prova da imperfeição está presente em tudo. No universo que é dotado de assimetria, na natureza com a sua cadeia alimentar cruel, onde um ser tem que comer o outro para viver. Na biologia humana, onde já nascemos condenados a adoecer, sofrer e morrer. Por fim, a casualidade, ou seja, o acaso, tem aspecto mais natural do que as coisas ordenadas com um prévio propósito. Se houvesse a certeza de outra vida e a vida após a morte, certamente haveria suicídios em massa, pois todos iriam querer se livrar desta vida sofrida a fim de viver outra melhor no paraíso celestial. Mas isso não existe, é só o ouro de tolo, a não ser que a cosmologia natural, acima dos céus, nada de sobrenatural existe. Vida é uma só, morreu, acabou. Vai para o cemitério virar ossos secos. O ser humano é o único animal que insiste em não aceitar essa verdade. Daí criou para si uma utopia confortante, onde abriga as coisas mais estúpidas, deuses, demônios, messias salvadores. Tudo um conjunto de bobagens que nunca foram vistas na prática. Nos mais de 4 bilhões de anos que o mundo existe. O planeta Terra é a nossa eterna prisão. Fomos condenados casualmente a nascer aqui e daqui nunca sairemos. Pô, cara filósofo, hein? Cara, é tanto erro que de vez em quando fica difícil de começar. Mas, parcialmente, esses erros aqui, eu já comentei num outro vídeo. Se não me engano, foi o primeiro vídeo que eu fiz contra um ateu. Não contra o ateu, porque o ateu é um indivíduo, não é verdade? Então, tipo assim, eu tenho lá um indivíduo, um irmão, que lógico que ele não me considera como irmão, mas eu tenho um irmão, ou seja, alguém que Deus fez, né? Mas ele tá meio, como que eu posso falar, perdido? Eu não posso falar que ele também tá perdido não, tá? É que ele encontrou um caminho que, aparentemente, pra mim e pra muitas pessoas não faz sentido. Eu não vou mentir que essa percepção ateísta tem crescido. Tem crescido sim, né? Mas ela não se sustenta ao longo do tempo, e também esse crescimento é um crescimento muito pequeno, tá? Porque quando você olha o teu entorno, no tempo e no espaço, você observa que pessoas criam em alguma coisa além de si. Então você vai pegar diversas culturas ao longo do tempo em que sim, em que você tinha percepções talvez diferentes da que eu acredite hoje, né? O meu modelo existencial, como eu sempre falo aqui, eu creio que Jesus Cristo seja o Filho do Pai, ou seja, seja o Filho do Criador, aquele que ele veio nos mostrar não somente o relacionamento para com esse Pai, mas para com o outro indivíduo, né? Aquele que, de algum jeito, o Pai fez, nosso irmão. E mais do que isso, não vou falar que é mais, mas também essa relação que a gente tem com esse mundo ao nosso entorno. Então, pô, eu tô aqui, ó, tá vindo um vento, tem árvore ao meu entorno, tem bichinho ao meu entorno. Então tem uma consideração, eu tenho uma relação com todos esses entes que estão no entorno. Seja no mundo visível, seja no mundo invisível. Muitas vezes a gente tem uma incompreensão sobre esse mundo invisível por ser invisível, então a gente não consegue ver, logo a gente acredita que não existe nada, né? E aí vem um problema ao longo dos últimos séculos, porque o indivíduo aqui, esse Paulo Cerqueira, ele fala assim,
que tudo em conjunto de bobagens, no caso está falando dessas percepções, né, sobre o transcendente, que nunca foram vistas na prática nos mais de 4 bilhões de anos. Cara, 4 bilhões de anos. Você acredita em 4 bilhões de anos? Me explica como, meu querido. Um homem, olha que interessante, um homem, ou um conjunto de homens, foi lá e determinou uma coisa que a gente chama de datação. Essa datação, que seria uma datação geológica, e aí existem formas de você datar as coisas, e aí você fala, por exemplo, aqui no caso ele está falando de 4 bilhões de anos, que seria a datação do nosso mundinho, né? Que nem é 4, né? Até mais do que 4. Mas diante uma datação geológica, o qual ele possivelmente ele não entende como que é essa datação. Ele só foi lá e cuspiu. Ele acha que assim, olha, se foi um ser humano, falou isso aqui pra mim, esse ser humano é um cientista, ele é um cientista moderno, eu tenho que comprar essa ideia. E se eu comprar essa ideia, é o máximo de dado que eu tenho sobre onde eu tô. Só que, por que você acredita nesse ser humano? Se talvez você não saiba chegar a esse dado. Você sabe como que funciona realmente o processo de uma datação geológica? Você sabe a quantidade de erros e você sabe qual o método em si que foi utilizado para chegar a esse tipo de conclusão? E outra coisa, eu não sei se você sabe, mas a datação em si, ela reside já dentro de uma teoria, né? Então você vai ter a teoria atômica, você tem a teoria das placas tectônicas, é teoria. Mas ele aqui colocou como se fosse uma verdade absoluta. Olha a merda. Eu convivi muito com isso o pessoal na academia, né? Enfim, mas aí ele usa isso aqui como se fosse verdade. Aí essa galerinha aqui, que acredita nisso, acredita em cientistas. Em cientistas. Então acredita em mim, meu filho, porque de algum jeito eu sou cientista. Ou seja, se você não é, você está selecionando algum cientista, então você já tem um viés na sua análise, não é verdade? Eu, quando entrei na academia, eu tive um certo problema. Porque eu trouxe a minha percepção individual para dentro da academia. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi aquele ambiente totalmente materialista. Onde você pega pessoas como esse indivíduo aqui e acreditam que aquelas circunstâncias que lhe foram apresentadas através de teorias, como se fossem verdade, realmente fosse verdade absoluta, embora não sejam. E aí demorou um tempo a processar e ver que aquilo que me apresentaram na academia é apenas uma forma, uma linguagem. Peraí que tá chamando ali, eu já volto já. Retornando aqui, chegou mais um livro. A Descoberta do Espírito, de Bruno Sdell. Até combina um pouco com o vídeo, né? A Descoberta do Espírito. Porque aqui basicamente o que eu estou fazendo, se eu fosse pegar esse título, é mais ou menos isso. Essa descrição aqui para vídeo desse comentário desse senhor. Enfim, deixa eu abrir aqui novamente o celular. E ele vai lá, ele comenta sobre os 4 bilhões, né? Ali você vê que ele tem uma referência, você observa que todo ser humano, de algum jeito, precisa de uma referência. A questão é que essa galera que se diz ateu, eles creem no acaso, ou seja, que não existe causa, não existe um motivo, uma razão, um criador que criou todas essas coisas ao nosso entorno, que são naturais, mas eles creem num indivíduo, num outro ser humano que caga pela boca, não tem como comprovar aquilo que fala, usa métodos, no caso, essa linguagem em si, que seja uma linguagem matemática, uma linguagem geométrica, uma linguagem geológica, enfim, muitas coisas baseadas em teorias, a maioria delas, inclusive. E aí, ele usa aquilo como se fosse a base dele central para discutir todo o assunto, mas já tá em merda. Primeiro, que ele vai lá, deixa aqui abrir novamente esse comentário aqui dele, ele vai lá e ele dá uma certeza dessa teoria, em qual ele considera os 4 bilhões de anos, mas pô, peraí, se ele vai lá nos outros comentários aqui, ele fala que não existe, que a casualidade existe, no caso, o acaso existe, como que ele vai considerar algo certo como 4 bilhões de anos? Porque para mim já é inconsistente. Quando eu vou lá e eu vejo tudo isso aqui ao meu entorno, tudo isso aqui que a gente chama de criatura divina, né? Aquilo que o próprio Deus, o Criador, fez. Ele não considera isso tudo, mas ele considera que um ser humano caga pela boca e afirma como se fosse verdade. Então eu vejo uma certa inconsistência, uma certa desproposição. Então não existe um senso comum entre a gente. E não é somente entre a gente, mas se você for parar para pensar, talvez na tua forma de pensar sobre isso também. Não tem como ter bases incertas, abstratas, sendo que eu tenho concreto. Eu preciso ter a observação do concreto para fazer uma descrição daquilo. E se eu vou lá e faço uma descrição de algo que seja exclusivamente ilusório, eu não estou lidando com a realidade. Enfim, aí comentando lá, ele fala assim, se a casualidade não existe, ou seja, se o acaso existe, seu acaso não existe, a casualidade, então tem que haver um ordenamento inteligente
que antes coordena a existência das coisas. Ok. Eu concordo com a tua premissa. Aí você fala assim, se essa ordenação inteligente existir, obrigatoriamente, tudo tem que ser perfeito. Não. Não, nem tudo tem que ser perfeito, não. Porque o que é perfeito para você? Perfeito, no fundo, na etimologia da palavra, seria aquela forma por completo, ou seja, que não tem problema algum, que ela tem uma constituição em si, que tem uma forma devida, 100% da forma em si tal como ela deveria ter, né? Não é uma coisa quebrada. Ela é perfeita, tem uma forma completa, em essência. Quando eu observo as coisas naturais, elas são perfeitas. Quando eu me observo como um indivíduo, o físico, eu aqui como físico, eu sou perfeito. Eu tenho uma forma perfeita. Porque quem me fez foi o Criador. Então ele fez tal como eu deveria ter. Estar. Só que acontece o seguinte, quando a gente fala de inteligência, que essa capacidade de se perceber a realidade, o real, o que está no teu entorno, ou seja, essas coisas naturais, tal como Deus fez, esses padrões, aí eu entro em uma outra amplitude de discussão. Então, tipo assim, quando eu vejo alguns seres humanos querendo fazer mal para o outro, eu não vejo uma perfeição. Mas espera aí, isso tem a ver com a criação? Ou tem a ver com o livre-arbítrio do indivíduo? Porque, tipo assim, eu posso escolher fazer algo que é bom, representa o bem, o que é belo de alguma forma, né, que representa o que é belo, e eu posso fazer algo que é uma caca. Que tem a ver com o meu livre-arbítrio. Agora, toda vez que eu vejo uma abelhinha, quando ela vai lá, e quando ela vai fazer o melzinho dela, né, quando você vai coletar aquilo ali, aquele efeito, cara, eu vejo uma beleza naquilo. Quando eu vejo uma jaca, que sai de uma jaqueira, que tanto eu falo, quando eu vejo uma mulher parir, eu vejo esses padrões se repetindo, e que não foi o homem que fez, eles apenas existem, a gente percebe, observa, constata, identifica, tenta classificar, se aproveita deles por alguma razão, algum motivo. Cara, eu vejo uma beleza nisso tudo. É perfeito. Tem a forma que tem que ter, para aquela execução qual necessária. Para tudo existe um conteúdo, uma forma, uma função. Aquilo tem a forma e o conteúdo necessário para aquele momento e cumpre uma função necessária. Agora, eu como indivíduo, eu como ser humano, vou entender todos esses elementos, esses entes que existem no meu entorno? Não. Então, por vezes, eu posso pensar que aquilo é imperfeito, mas não é. Existe uma perfeição, porque não fui eu que fiz. Eu apenas constatei, apenas observei. E aí... o seguinte... E aí, continuando aqui no que ele fala assim... O problema é que a perfeição não existe. Aí que eu tô falando, depende. Se você faz uma análise subjetiva, ou seja, de acordo com você que é o sujeito, realmente ela não vai existir. Mas não é você que é o criador. Sim, que nem eu sempre falo para um ateu nesse aspecto, cara, se você é o fodão, vai lá e faz uma jaca sair de uma jaqueira, vai lá e faz uma mulher parir um elefante. Mas e outra coisa, tem que ser um padrão, tá? Você não pode fazer somente uma vez, não é uma magiquinha, não, tá? Não é um momento ilusório. Você tem que fazer isso se tornar um padrão a partir de então, porque você tem essa força, né? Já que você está querendo substituir o lugar do criador. E aí você fala assim, que nada é perfeito, mentira, porque, como eu tô falando, uma análise subjetiva, nada é perfeito, você é uma criancinha, não quer dormir de jeitinho. Já disse. E aí você fala, se a perfeição não existe, então não existe um criador inteligente das coisas, que nem falando, já errou, cara, tá vendo? Qual é a merda? Ele erra na base, cara. Ele erra na base. Aí, tipo assim, quando você desmonta isso, você vê que tudo que vai falar depois é merda. Ou seja, cara, quer pegar um ateu? Pega por aí. Fala pra ele fazer uma jaca. Fala pra ele que uma jaca sai de uma mexerica. Fala pra ele fazer isso, se ele consegue, tá? Show. Se ele não conseguir, porra, fodeu, hein? Que merda. E outra, fala pra ele acabar com todos os padrões que a gente observa, tá bom? Então, tipo assim, se toda vez eu vejo uma jaca sair de uma jaqueira, ali existe um padrão da jaca. Existem diversos padrões no seu entorno. Fala pra ele acabar com os padrões existenciais que existem no mundo, tá? Se ele não consegue, porra, que merda. Ele não é mais o Deus. Ih, caralho, não tem mais a casa porque tem padrão, porra, que merda, caralho. Que é foda, cara. É muito burrice. Deixa eu ver aqui.
Ele fala assim, um Deus perfeito não criou o imperfeito e a prova da imperfeição está em tudo. No universo que é dotado de assimetria. Caralho, o universo é dotado de assimetria. Cara, que anta. Me perdoem aqueles que se sintam ofendidos nesse momento. Primeiro que eu sei que existem aqueles ateus que eu assim posso dizer, que são respeitosos, são gente boa, tá? Não tem nada contra vocês, mas quando eu pego uma anta dessa pra conversar é foda, né? Ai, ai. E tem que falar com uma anta, porque depois você viu o comentário ali pela íntegra, você vê pra onde que leva, né? Porque, cara, vamos lá. Se você não acredita, eu não tô falando que é o caso de todos os ateus, tá bom? Mas a tendência é que essa pessoa, ela vai ser nihilista, ou seja, aquela pessoa que tá cagando então já para esse momento existencial, as coisas que existem, padrão, aí vai ter essa variação. Eu acho muito mais fácil um ateu que de algum jeito tem realmente essas dúvidas, cair no agnosticismo do que cair no nihilismo. Porque se o cara não cair no nihilismo, cara, vai fazer merda, vai fazer caca. O ateu é um nihilista contido. Espero que se torne, no mínimo, um agnóstico. Tá? Mas, porra, a tendência é fazer merda, fazer caca. Um cara que pensa isso aqui deve estar sozinho, deve estar amargurado. Pô, pra que vai fazer um comentário num vídeo, cara? Se, pra ele, o acaso existe, se não existe padrão das coisas, se ele vai morrer, vai virar cocô, esterco, que se foda. E outra, se virasse esterco, como vai virar, a única função que ele acha que ele possui, mas quando chegar esse momento transcendente ele vai ver que não é isso, então ele vai fazer um encontro com uma outra realidade qual ele não espera, ele vai, nossa senhora, ele vai ter uma surpresa, mas enfim, a questão é, quando ele fala assim que o universo é dotado de assimetria, pô, o que é simetria, cara? Você vai lá, vai em ser irmãozinho, aí ele vai lá e cria as formas geométricas, caralho, cria aqui ó, gosto de Pitágoras. Pitágoras faz várias observações geométricas, entendeu? Aí, porra, aquilo ali é a realidade. Aí, quando eu olho na natureza, eu não consigo achar essa simetria, então tá tudo assimétrico. Porra, cara, Pitágoras é foda. Deus é um escroto, Deus não existe, porque tudo é assimétrico. Pô, eu não consigo pegar uma folhinha de uma árvore e botar assim aquilo dentro de um cubo ou dentro de um triângulozinho. Porra, mas existe 3 tipos de triângulo, por que eu não consigo fazer isso? Cara, olha a inversão da lógica do cara. Essa galera que entenda que a geometria, a matemática, são linguagens que o homem utilizou ao longo do tempo para tentar se aproximar da verdade. Não é que ele chegasse na verdade, mas se aproximar. Aí você pega uma anta dessa, ela fala que tudo é simétrico. O ignorante! Ou seja, aquele que ignora a verdade. O ignorante é o seguinte, meu querido. Não é que seja simétrico, é que você não entendeu ainda que essas linguagens, tanto a matemática ou a geométrica, ou qualquer outra que seja, é para se aproximar da verdade, porra. Então, tipo assim, você já fez uma cubagem. Não fez uma cubagem, mas eu não sei o que você fez com o teu cu. Mas enfim, a atenção é o seguinte, cara. Quando você vai lá e você faz uma cubagem, você pega um modelo, um cubo, né? Então você vai tentar, por exemplo, você pega um terreno, você vai tentar colocar formas geométricas ali em nível 3D para tentar saber qual é a área, mais do que a área, mas qual o volume de material que existe dentro daquilo. Você faz uma cubagem, mas se você fosse dar aquele efeito zoom, você vai ver que você nunca consegue se aproximar na borda da coisa, porque as fórmulas geométricas elas são limitadas. Então quando você pega, por exemplo, uma televisão, você tem um pixel, é como se fosse um quadradinho. Aquele quadradinho ele vai reduzindo ao longo do tempo. Então por que você aumentou a quantidade de pixels na televisão? Porque você reduziu a quantidade, o tamanho daquele quadradinho e você possibilitou ter uma melhor definição para cada um dessas áreas ali que tem desses quadrados. Mas você nunca vai de fato, representar o que é real. Você tenta se aproximar daquilo. Então no mundo natural, a linguagem geométrica e a linguagem matemática é uma forma de você se aproximar da verdade, mas nunca que você se aproximaria por total, cara, porque você não é o próprio Deus, você é apenas uma criatura. É uma linguagem. Agora, se você pega uma anta pra usar uma linguagem dessa, vai dar merda, como eu tô vendo aqui, né? Então eles estão falando que tá tudo assimétrico. Não, o ignorante, é o seguinte, se você tem essa linguagem, é pra você se aproximar. Então, na tua cabeça, existe assimetria, mas quem fez não fez assimétrico. Quem fez simétrico. Quem é assimétrico, o que é assimétrico é a linguagem do próprio homem. O homem ele não consegue fazer na simetria ideal porque não foi o homem que fez o inteligência rara. Na natureza, com a sua cadeia alimentar cruel, onde um deve comer o outro para viver. O que você faz? Você trabalha com a sua pituitália? Você se alimenta do sol para você não comer nada, já que você está criticando um modelo, né? Ai, ai. Engraçado, porque se ele vai lá e tá falando que na natureza com a cadeia alimentar cruel, onde um ser tem que se comer o outro para viver, ele que eu tô falando, ele se alimenta do sol, né? Porque se ele não se alimenta do sol, ele tá com... Qual é a diferença do que ele tá falando aqui pro que ele pode executar na vida dele em relação a uma maldade? Que merda, hein? Porque, tipo assim, quem mata um boi, quem come um boi, né?
acabou comendo a carne de um boi, acabou executando esse processo do qual está criticando. Mas será que, como que essa pessoa sobrevive? E como sobreviveu até hoje? Porque aqui eu vejo que é um senhorzinho. Ai, não deve... Você tem netinho? Que pena, hein? Cuidado dos seus netinhos, coitados. A outra coisa, tá? Aí aqueles que me assistem falam, nossa, mas o Nico está um pouco ácido hoje com esse senhor. É porque não é a primeira vez que esse senhor vem e quer dar a sua ar da gracinha. E o processo que eu observo é um processo nihilista, ou seja, ele não somente duvida da sua existência de alguma forma, mas ele se desfaz das coisas ao entorno e quer convencer aquelas pela retórica dele. Eu vejo como uma retórica podre, mas eu não posso falar que todas as pessoas que aqui estão no meu canal vão conseguir compreender ou ter dúvidas sobre o que ele está falando. Então é melhor eu deixar expresso assim que ele não está falando que é verdade. Não me entenda mal quando por vezes a gente é duro com algumas pessoas, mas é uma forma de se comunicar. Aí ele fala assim, na biologia humana, onde já nascemos condenados a adoecer, sofrer e morrer, mas que vida merda, que vida merda. Se você tem um cunho materialista, se você só pensa nessa existência, é isso mesmo, meu querido. A tendência é, quanto mais você ficar velho, é mais você adoecer, mais sofrer, mais morrer. Vai chegar o momento da sua morte mesmo. Por isso que, ao longo de muito tempo, o ser humano viu que ele não era somente isso, não era somente essa matéria. Ele é muito mais que isso. E é engraçado, não é somente por esses aspectos observacionais. Ah, não, então eu tenho que apelar para alguma coisa. Não, não é por causa disso não, porque houveram momentos em que o homem, e existem até hoje, que um homem consegue observar coisas transcendentes. Na realidade, você pode observar o transcendente a qualquer instante, é só você observar para alguma coisa que Deus próprio fez. Quando você observa uma árvore, existe uma beleza, mas existe muito mais que uma beleza ali. Existe uma observação desse mundo que é invisível, do qual você desconhece. Agora, o seu olho, provavelmente não é o seu olho, mas o seu coração, por ser duro, você não vai captar isso. Aí você, por fim, a casualidade tem um aspecto mais natural, ou seja, o acaso tem um aspecto mais natural do que as coisas ordenadas de um prévio propósito. Mentira. Mentira. Porque eu vejo ordem. A ordem é quando você observa esse conjunto de padrões. A ordem é um conjunto de padrões. Então eu observo um conjunto de padrões naturais. Eu não observo um conjunto de acaso. Se eu estou gravando... Olha que engraçado, olha como que não é um acaso. Eu estou gravando o terceiro vídeo para esse senhor. O primeiro foi respeitoso, o segundo eu chamei a atenção e agora eu tô gravando esse terceiro. Se não me engano é isso mesmo. Eu acho que foram 3 vídeos. Cara, é um acaso estar fazendo isso aqui? Ou existe um motivo, existe uma razão? Para tudo que você for observar, existe causa, processo e efeito. Que algumas pessoas vão falar que existe causa e efeito. Né? Causa, processo e efeito. Existe uma causa estar fazendo isso aqui. Eu não estou conversando necessariamente com o senhor, mas tentando deixar alerta aqueles que de algum jeito têm uma dúvida sobre os argumentos que ele vem colocar aqui nesses comentários idiotas que ele faz. Aí ele fala, se houvesse a certeza de outra vida após a morte, certamente haveria suicídios em massa. Não, meu querido, não. Porque se fosse desse jeito que você está falando, deixa eu completar aqui o que você falou. Pois todos iriam querer se livrar dessa vida sofrida a fim de ver outra melhor num paraíso celestial. O seguinte, é que você só vê sofrimento, você só vê morte, você só vê o que é ruim, porque o teu coração tá duro. Cara, aqui nessa existência eu vejo um monte de coisa boa, cara. Eu nunca vejo um monte de coisa boa. Cara, quando eu vejo uma jaca saindo de uma jaqueira, quando eu vejo uma mulher parir outra criança, quando você conversa com crianças, quando você vai conversar com seu filho, não sei se você tem filho, né? Mas quando você vê, ouve uma piada que é legal, quando você vê uma história que é magnífica, quando você vê uma história de superação, olha quantas coisas boas. Quando eu vou lá e como uma maçã, sinto aquele gostinho, nossa, que coisa gostosa. Quando eu vou conversar sobre algo que eu conquistei, sobre algo que alguém conquistou, fiquei ouvindo. Quando eu vou lá, eu posso compartilhar um pouco da minha realidade, das coisas que eu acabo acreditando, e o outro também faz do mesmo jeito. Eu sinto o meu coração bater. E como que tá o seu coraçãozinho? Tá duro, né? Que merda. Então, sabe o que acontece? Nesse mundo aqui qual nós estamos, é uma situação, é como se fosse um grande laboratório. Você sente coisas que são boas e você sente coisas que são ruins. Ao longo da sua existência, você tem suas experiências. Você vai o quê? Você vai ultrapassando os problemas, de acordo com aquelas possibilidades que você possui, e vai levando. A vida não é só merda. Pelo contrário, eu vou te falar que é muito mais coisa boa do que coisa ruim. As coisas ruins que acontecem são pontuais, por isso que elas são marcantes, mas as coisas boas também. Mas se você for observar ao longo do seu dia, só existem coisas boas, porque a partir do momento que você abre o seu olho, existe a possibilidade de você estar aqui amadurecendo, fazendo algo diferente, não somente para si, mas para o próximo, aí você vê que é muito mais coisa boa do que coisa ruim.
E aí, quando você passa os anos, não fica tão velhinho igual você tá aqui, né? Que você demonstra na sua foto que você seja talvez um velhinho. Não sei se é real. Talvez você não tenha trabalhado isso, é por isso que você está tão rancoroso. Então a tua forma de enxergar a vida é, tipo, se houvesse a certeza de outra vida após a morte, certamente haveria suicídios em massa. Não, meu querido, porque eu quero aproveitar essa vida, eu quero aproveitar esse processo de viver. Eu quero aproveitar esse processo de viver. Por quê? Porque eu vejo coisas boas. Coisas ruins eu vou lá e supero. Agora, como você só vê coisa ruim, você pensa desse jeito. Não é isso. Aí você fala, né, que isso é ouro de tolo, né, que a não ser a cosmologia natural, acima dos céus, nada de sobrenatural existe. Aquela parada. Aqui também você está falando de uma cosmologia, né? Isso é uma cosmovisão. Cada um vai interpretar a sua existência, a sua transcendência de algum jeito. Então, aqui eu compartilho a minha forma de pensar. Não estou falando que eu seja o certo, estou falando que para mim é isso que é certo. Agora, cada um tem uma cosmovisão. A sua cosmovisão é muito limitada, né? Na realidade, a sua cosmovisão tem muito mais a ver com essa parte material científica de olhar somente para o céu e ver aquela coisa lá, as estrelas e os planetas, etc e tal, e acabou por ali, porque você também não sabe possivelmente trabalhar com esses dados, né? Ai. A vida é uma só, morreu, acabou. Sinto lhe decepcionar. O engraçado é que em algum momento você vai constatar isso. Cara, o que vai acontecer quando isso acontecer, hein? Será que você vai lembrar de mim? Será que você vai lembrar de outras pessoas que você conheceu ao longo da sua existência que falaram assim, cara, não é só isso não, cara. A vida é muito mais que isso. Como é que vai ser esse momento de transição, hein? Não sei não, hein? Ai. Espero que ao longo do tempo ainda de algum jeito Deus permita você conhecer a verdade, porque Ele tá te dando oportunidades, hein, cara. Por investir meu tempo em falar com você, porra, não tô fazendo isso à toa não, hein. Te amo, valeu? Aí você tá falando que vai pro cemitério virar ossos secos. Ai. Que medinho. O ser humano é o único animal que insiste em não aceitar essa verdade. Daí criou para si uma utopia confortante onde abriga as coisas mais estúpidas. Deuses, demônios, messias, salvadores. Cara, isso não é estúpido, cara. Isso é a história do ser humano, cara. Cara, cada vez mais eu vejo, olha, ainda que eu tenha meu modelo existencial, ou seja, a minha forma de compreender esse mundo tal como ele é, cara, cada vez mais eu observo as pessoas no meu entorno. Vejo que cada um tem alguma coisa a contribuir, cara. Cada um. Tipo assim, eu posso compartilhar realmente essa forma, mas de algum jeito eu vejo beleza. De algum jeito eu vejo beleza em cada um desses que tá trilhando seu próprio caminho nesse mundo de algum jeito transcendente. Saber que existe, além disso aqui, dessa materialidade, cara, é tão foda, é tão bom. Porque você aprende você ensina, você aprende. Essa é uma faca de dois gumes. Nessa existência você está sempre aprendendo alguma coisa, você sempre está ensinando alguma coisa. É muito bom. Agora quando você limita os seus horizontes e você fala, nada existe, cara, que merda, que vida triste. Que vida triste. Não é estúpido. Não é estúpido. Aí você fala tudo um conjunto de bobagens que nunca foram vistas na prática. Aí que nem aquela coisa de a gente ter começado, né? Nos 4 bilhões de anos que o mundo existe. Aí você acredita num cientistazinho, materialista, filho da putazinho. Tá bom, vai lá. O planeta Terra é a nossa eterna prisão. Será, cara? Cara, a maior prisão que você tem nesse momento é o seu corpo. Nesse momento, a maior prisão que você tem é o seu corpo, não é o planeta Terra, não. Você não consegue alcançar esse planeta, você não consegue alcançar o mundo, você não consegue alcançar mais nada do seu entorno. Nesse momento, a sua maior prisão é o seu corpo. Porque a sua mente já está aprisionada. A segunda etapa é o teu corpo, né? Porque você não se conhece, cara. Você não sabe quem é você como indivíduo. Fomos condenados casualmente, ou seja, ao acaso, a nascer aqui e nunca mais sairemos. É engraçado. Quem te condenou, querido? É igual aquelas análises, né, morfossintáticas. Fomos condenados casualmente a nascer aqui e nunca sairemos. Mas quem te condenou? Me fale. Ih, caraca, você não sabe as origens. Que merda. Enfim, ó, garotão,
Seu Paulo Cerqueira, muito obrigado pela sua presença novamente. Desculpe qualquer coisa que eu tenha falado e tenha lhe magoado. Espero que esse vídeo lhe sirva para alguma coisa. Não somente para você, mas principalmente para aqueles que estão assistindo esse vídeo agora. Peço perdão se eu tenha magoado algumas pessoas que tenham se ofendido com parte das palavras que eu tenho falado. Não foi minha intenção. Minha intenção é sempre chamar, de algum jeito, a atenção daquele que, a meu ver, esteja perdido, né? Existem formas de você encontrar a sua existência. Uma dessas é passando aqui pelo meu canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber o seu comentário. Se você achou interessante e gostaria de compartilhar com algum amiguinho seu, por favor, não esqueça de fazer isso. Seu comentário realmente é muito importante, tá legal? Gostaria de saber mesmo. E caminha comigo nesse canal. Até a próxima.